Sejam bem-vindos. Boa tarde a todas, todos. É importante estarmos aqui. Então, como eu estava dizendo, eu que agradeço, Célia. Não tem como a gente voltar, regressar. Nesse sentido, né? Will, eu vou deixar meu telefone desligado, que o pessoal está só ligando e recebendo mensagem. Qualquer coisa tu vem aqui, tá? O Will hoje está aqui no terreiro comigo. Então, não tem mais como voltarmos, recuarmos. Nós não podemos abrir mão desse espaço, dos nossos espaços que lutamos tanto para estarmos aqui. Se Exu me permitiu estar em um processo de equilíbrio para chegar até essa posição e criar, junto com tantos outros parceiros em seu nome, está aqui o Will, que está comigo desde o começo, hoje o Cisco, né, a Yasmin, e tantos outros que vêm dialogando todos os dias, cotidianamente, é porque esse é o nosso local de avançar. E como eu vinha dizendo, esse avanço ele é a partir do diálogo. Nem sempre a gente está em um estado de equilíbrio pleno, né, para dar a resposta devida a essas pessoas. Mas eu compreendo que o exemplo hoje ele é um posicionamento necessário para o que a gente vai construir. E aí, esse processo de construção, ele é, sim, uma ação diária e cotidiana de como nós vamos fazer um enfrentamento necessário a essas pessoas, né, que nos atacam cotidianamente, e esse ataque, ele é tanto na porta do terreiro, quanto dentro do terreiro, como fora, no supermercado, nas escolas, universidades, nos nossos ambientes de trabalho. Nós não vamos mais regredir em momento nenhum em relação ao reposicionamento cognitivo de todos os conhecimentos ancestrais. O nosso intuito hoje, o nosso caminho, ele é de avançar. E esse avanço, ele tem que ser muito sistemático, que é o que a gente vem fazendo hoje. Eu escutei ontem de um filho de santo, um grande colega, grande parceiro, que é o professor Ricardo Nascimento, professor também do curso de Sociologia da Unilab, que ele disse, olha, o que nós estamos construindo como pedagogia? Né? Por quê? Porque nós estamos preocupados com a educação. O que nós estamos construindo como modelos de desenvolvimento dentro do terreiro? E o que nós estamos construindo como projeto de sociedade? Todos nós estamos em um grande processo de cosmobiointeração, seja ele dentro do terreiro ou fora. Né? Essa é a temática do nosso momento, do nosso encontro hoje, cosmobiointeração no terreiro. Então, todos nós estamos nesse grande cenário de cosmobiointeração. E é necessário para a gente, hoje, tentar compreender que as atitudes racistas, elas vão avançar em todos os momentos. Só que o conhecimento desestrutura. O conhecimento e a verdade, né? É como eu estava pesquisando para escrever isso nas escolas e pesquisando em vários arquivos, e eu cheguei a uma fala do Baba Rodney, né? Em que ele diz, Exu, Olodumare, quando desprendeu uma esfera da sua própria energia, do seu próprio corpo, ou seja, o Deus Supremo, e criou o Exu, ele criou para que Exu viesse trazer a ordem, o movimento, a dinâmica, mas a ordem no Aie, no plano físico. Então, Exu foi estigmatizado durante todos esses anos. Hoje, é essa ordem que nós queremos. Muita gente vai associar Exu apenas à perspectiva do caos, mas esquece que dentro do caos, mesmo dentro do caos, né, segundo a teoria do caos, nós encontramos ordem. E nessa ordem dinâmica do movimento, nós trazemos realmente Exu para nos fazer sambar, cantar, gingar, encruzar, sapatear na cara da sociedade mesmo, em relação a todas essas barreiras
que ainda estão nos cercando. Então, hoje, quando eu afirmo a necessidade de uma educação transgressora e exuística, eu estou dizendo que nós vamos avançar. E é com base nessa paciência que Ori, né, e Iemanjá e Oxalá nos dão. Eu convido vocês a avançarem também, viu, Tauá? Nós precisamos avançar nessa perspectiva. Chegou o momento de não bater boca, chegou o momento do enfrentamento de outra forma, porque a estrutura racista ela vai ser muito bem alicerçada. Os discursos nós já conhecemos, demais, demais. E em todos os momentos, né, nós sofremos com esse discurso. A cada atitude, né, eu sou branco, mas a cada atitude em que eu percebo o racismo religioso, isso dói sim, mas é necessário que a gente entenda que é a partir desse momento em que nós avançamos ainda mais. Todo esse processo só é lenha para a fogueira de Xangô, tá bom? Então vamos botar fogo nesse negócio, porque a gente tem que mudar esse mundo, mudar realmente o nosso sentido de ver as coisas, mergulhar em um grande processo de cosmobiointeração e axé interligados, porque é assim que nós estamos, interligados. Deixa eu tentar ver se eu consigo abrir esse áudio, esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu consigo aqui para a gente começar esse momento. Parece que está dando certo, Will. Então, gente... Tá dando certo ou não tá? Tá dando certo aqui. Vamos conversar mais um pouquinho que vai dando certo. O que acontece, né? É interessante e importante que a gente continue nessa caminhada com força. Então, como a gente vai discutir cosmobiointeração, Exu, né? Ele tem que ser o princípio, ele tem que ser o começo. Ori tem que estar em equilíbrio. Meu Exu, pessoal, saldo de vocês. Eu não sei se eu disse no nosso último encontro, mas o nosso bara, ele fica aqui, ó, nessa região do peito, certo? Quando a gente bate aqui no peito, nós estamos batendo no bara, no nosso Exu. Nós estamos bombeando todo esse axé, dizendo acorda, né? Acorda. É a energia vital que está presente aqui. É aqui que está o coração, mais ou menos, né? No peito. E é aqui que nós motivamos a nossa vida, né? Muita gente vai, uma vez eu estudando para o concurso da Unilab, lendo sobre cosmovisão, e aí, acho que era a Ebonicidade de Iroko, ela dizia assim, chega muita gente querendo o amor na minha casa, porque está sofrendo pelo amor. E, na verdade, eu sempre digo para essas pessoas a mesma coisa, você não está doente do coração, né? Porque muita gente chega dizendo, meu coração está doendo, não aguento mais sofrer por ele, não aguento mais sofrer por ela. E ela dizia, você não está sofrendo do coração, você está sofrendo da cabeça. É o seu Ori que está em desequilíbrio, porque, na verdade, aquela pessoa que chega até você, será que ela vai te fazer bem? Né? Ou aquele caminho de vida que você escolhe, será que aquele caminho é o caminho certo? Então, eu queria apresentar para vocês um vídeo, né, que a gente fez hoje aqui de manhã, aqui no terreiro, para tentar exemplificar. Todos os créditos eu dou para essa pessoa maravilhosa que está aqui, o Will. Também teve a participação de um outro filho de santo, de Omolu.
mas que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a cosmobiointeração em toda a dinâmica, ela não está presente apenas... Aí só é um fragmento pequenininho, porque nós precisaríamos de muitas pessoas para exemplificar os processos coletivos que acontecem dentro do terreiro, né? Para explicar a dinâmica do terreiro. Então, dando os devidos créditos também, é interessante dizer que a ideia de cosmobiointeração, a ideia dessa categoria, ela nasce da biointeração. A biointeração que nós pesquisamos, ela foi a partir dos saberes do mestre quilombola Antônio Bispo, que nos ajudou a entender um pouco da biointeração a partir das vivências do quilombo. E aí, conversando com esses grandes parceiros, né, eu disse, cara, isso aqui está faltando um universo cosmológico. E para a gente, dentro do terreiro, nós acrescentamos a ideia de cosmobiointeração. Eu vou trazer um fragmento da ideia de biointeração que eu achei fantástico, do mestre Antônio Bispo, e que nos ajuda a entender um pouco antes de passar esse vídeo. Ele diz assim, ele começa a relatar as vivências do quilombo, né? Do quilombo. O quilombo dele fica no Piauí. E ele diz que dentro desse quilombo, dentro da dinâmica de vida do quilombo, da relação da humanidade, dos quilombolas, das quilombolas com a natureza, é necessário um entendimento maior. E esse entendimento é um saber ancestral. E ele diz assim, nem todo mundo tinha material de pesca. Por isso, uns jogavam tarrafas, uns mergulhavam para desenganchar, uns colocavam os peixes na enfieira e etc. De forma que todos participavam. Independente da atividade desempenhada por cada um, no final, todas as pessoas levavam peixes para casa. E a medida era o que desse para cada família comer até a próxima pescaria. Segundo a orientação dos mestres e mestras, ninguém podia pescar para acumular, pois o melhor lugar de guardar os peixes é nos rios, onde eles continuam crescendo e se reproduzindo. Então, fica a citação para quem for ver depois, né? Fica na página 67, 64, 63 e 64, do livro Colonização, Quilombos, Modos e Significações, que, lendo essa fantástica, né, essa fantástica ideia dos ancestrais, do mestre bispo, das suas vivências, né, quem já teve o prazer de conhecê-lo, é um homem, assim, fenomenal, que todos os ensinamentos, eles nascem da oralidade, que já rejeitou vários títulos de doutor honoris causa, porque ele diz que não precisa ser referendado pela academia e pela universidade. Quem referenda os saberes dele são os seus pares, as mestras e mestres, os ancestrais. Então, ele nos ensina muito a partir do seu exemplo cotidiano. E aí, quando a gente está pesquisando, no ano passado, a ideia do projeto Encruzilhadas, que foi um projeto de pesquisa que eu desenvolvi com o Will, foi meu bolsista também, hoje ele é bolsista de extensão, nasce, né, a ideia da cosmobiointeração no terreiro. Então, eu gostaria de apresentar para vocês esse vídeo, né, que a gente fez hoje de manhã. É um vídeo de 8 minutos, então quase que a gente não baixa, quase que a gente não consegue fazer aqui a edição desse vídeo, mas o Will é muito rápido, tem a velocidade do Exu para as coisas que ele quer. Isso é bom. E hoje deu certo. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouco.
Exu Otá Orixá, Exu Turalorocó Babamu, Alagongo e Jaira Uncó e Aunpé. Exu Odará como o Idolofim, Oleste um Xoxuri e Celeste. Podia conseguir que um dia de bem, aqui lá e lá em Monte Xucuru, aqui lá e lá em Monte Xucuru, Achutum, Soci lá em Tiju, Exu Opatá, Olomu, Elamiran, Alagemum, Lacalu, Papauratuca, Machexá, Exu Machemi, Olamiran, Oxê, Axé, Axé, Axé. Caminhos abertos, felicidade, transformação positiva, sucesso, crescimento, prosperidade e axé. Eteté comateu. Ori eni keni shakaini, ori eni keni shakaian, ori olore origeo, ah shakain que se louco, ah shakain que é bom me fé, eta não boboriu, ajala ori, ori lewa lewa lewa, ajala ori. Orilewa, lewa, lewa, mopoeinha ela é do mare. A orieco, mopoeinha ela é do mare. A orieco, eco orum, eco oxupá, eco odio, odio boilé, ire odi, ori ire odi. Que ori seja de superação, crescimento, felicidade, equilíbrio, saúde. Ori me traga novos horizontes, prosperidade e axé.
Maromba Chetro, Chetro caboclo, Chetro, a Maromba Chetro. Boa noite, meus senhores, boa noite, meus senhores, dá-me licença para um cavaleiro, dá-me licença para um cavaleiro. Eu morei, mata assada, eu morei, mata assada, o meu nome é Caboclo Vaqueiro, o meu nome é Caboclo Vaqueiro. E aure, bocum sure adjala, e o xixé daio, olori um che, ero. Aure, bocum sure adjala, e o xixé daio, olori um che, ero. Aure, bocum sure adjala, e o xixé daio, olori um che, ero. Vocês conheceram um pouquinho da nossa casa, o Ilha Bauladeji. É uma casa, gente, em que foi construída, como a maioria dos terreiros, né? Do nada. Do nosso trabalho, do nada que eu falo assim, nós levantamos, né? Levantamos todo o terreiro. Então, não foi uma casa herdada, não foi uma casa que passou de geração para geração. Um dia, daqui uns 200 anos, vai passar para um herdeiro, tão cedo, né? A cena vai existir e nós vamos ficar por aqui fazendo esse movimento no mundo. Então, é uma casa que eu sei o valor de cada tijolo que foi colocado, porque nele está o meu axé, né? Nele está o meu axé pessoal e a dedicação de muitas pessoas que Exu colocou no meu caminho. Muitas pessoas maravilhosas, pessoas boas, pessoas com a cabeça extremamente complicada, pessoas que eu amo de paixão, pessoas em que a gente se diverte, briga, brinca, ou seja, família, né? Esse é o intuito de um terreiro, constituir essa grande família alargada, esse outro modelo de família que a sociedade ainda não compreende. Como eu digo para as pessoas, o terreiro é uma casa de passagem, então, muitos dos meus filhos já moraram aqui comigo em muitos momentos. Se você me perguntar com quem você mora, eu moro com os orixás. Então, aqui no terreiro eu moro só. Mas
tem toda uma estrutura de pessoas que ajudam à manutenção do terreiro, a cuidar do terreiro, a fazer os atendimentos, né? E eu sei o valor disso. Você perguntar, família biológica, você tem? Tenho um filho, tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos, sobrinhos, mas a missão, ela é minha. O caminho, ele foi predeterminado para que ele fosse aberto por mim. Então, quando é que a função, ela não acontece? A função não acontece quando eu não estou. Porque até se eu não tiver e deixar o axé, a instrução, os meus filhos vão prosseguir. Esse é o caminhar do axé em cosmobiointeração. E assim, no decorrer dessas pesquisas, eu vim formulando essa ideia, né, de cosmobiointeração, e eu queria ler para vocês um fragmentozinho que vai estar no livro Exu nas Escolas, que a gente vem formulando, eu e o Will, nas nossas pesquisas também, né, e a gente tem amadurecido no decorrer dos trabalhos aqui no Pedagogiras. O Pedagogiras, ele é um espaço tanto de extensão como de pesquisa. Então, eu e o Will e o Cisco, agora a gente investe nessa perspectiva aqui, que é a manutenção do axé negro-africana, transfigurado no cenário afro-brasileiro dos terreiros, através do processo de cosmobiointeração. Nos permite perceber que a energia vital é imantada na realidade material através dos rituais cotidianos, ou pelo compartilhamento de conhecimentos ancestrais, potencializando a vida. A ausência da circulação de axé, da troca, ou retroalimentação, promove a perda de potência ou desencantamento e abre caminho para a negatividade, ocasionando uma série de problemas, sejam eles de afinidades energéticas com entidades, né, ou os orixás, que vão confundir os caminhos de vida, vão provocar indecisões, incompreensões desses caminhos, ou o próprio adoecimento, seja ele físico, emocional ou espiritual. É um conceito que ele está se constituindo, mas que, ao mesmo tempo, ele está sendo pensado de forma coletiva, né? Por quê? Porque Exu predeterminou essa caminhada. Então, não tem como a gente retroceder. É como eu estava dizendo no começo, nosso intuito hoje é avançar. E com base nesse avanço, né, na ideia, eu trouxe esse vídeo, né, feito pelo Will, muito no intuito da gente estar pensando hoje a cosmobiointeração como um contexto dinâmico e profundo. E aí eu fiz um roteiro junto com o Will hoje de manhã para a gente estar caminhando melhor nessa encruzilhada aqui hoje à tarde. E eu vou mostrar para vocês agora. Todo mundo está conseguindo ver aí esse PDF? Sim. Sim, está aparecendo. Obrigado. Então, a elaboração do conceito de cosmobiointeração, ela vem realmente a partir da experiência vivida e praticada nos terreiros de Candomblé. Por quê? Porque nós compreendemos que nós não estamos desconectados. Tem muita gente que chega dentro aqui do terreiro ou vem para uma consulta, seja com o Exu, né, eu viro com algumas entidades de Umbanda. Quem comanda a minha casa é o seu Tranca-Rua, das Almas, e a Pombagira Cigana, a Dama do Ouro, ou o jogo de búzios, e ela diz assim, as pessoas dizem, eu vim me reconectar com o terreiro, né? E aí, para a gente, de terreiro, esse processo de reconectar-se, né, ele não existe. Por quê? Primeiro, nós compreendemos que nós não estamos desconectados. Não existe uma desconexão, né? Não é ali que eu vou lá e volto, fico bem e volto para casa como se nada tivesse acontecido,
com o meu estado vibratório em alta. Não. Ou o meu estado de axé pessoal em alta. Não. Eu estou conectado em todos os momentos, seja no momento de estar acordado e estar dormindo, né? Eu já falei para vocês aqui que a ideia do sono, do descansar do corpo físico, do nosso ará, ele é um momento de retorno, né? É onde nós vamos aí com o corpo espiritual para o plano, os planos ancestrais, desenvolver também as nossas ações. E aí eu estava vendo até uma fala esses dias do Ailton Krenak, se eu não me engano, e de um pesquisador da UFRN, do Instituto Cérebro, Siddhartha, em que ele estuda o sono, né? E ele estava justamente falando que o sono é esse processo de viagem, né, entre o passado e o presente, e o futuro. E aí eu percebo hoje que os nossos ancestrais, ele está estudando isso hoje, né, mas hoje nós estamos remodelando essa ciência em um estado de compreensão que ela é orgânica e ancestral, entendendo que os nossos ancestrais já falavam isso. E hoje nós não precisamos, por exemplo, de uma ciência que vá nos referendar se nós já contamos a nossa própria história hoje. Se nós somos protagonistas da nossa história hoje, nós temos que afirmar que esse processo de interconexão do corpo físico e do corpo espiritual, eles são existentes, né? Enquanto a ciência, em determinados momentos, como, por exemplo, na Idade Média, sectarizou o pensamento da ideia de cosmointeração com a natureza, com a ancestralidade, não é encurralando, não, é realmente acorrentando os corpos e as mentes dos nossos ancestrais. Hoje a gente entende que essa grande, né, interconexão, ela é de axé, ela é de energia vital. E essa energia vital, ou seja, compreendendo que o meu corpo físico, ele é um microcosmo de energia pulsante, ele é um microcosmo de axé, ele está conectado com o axé coletivo. Esse axé coletivo, não necessariamente ele é apenas das outras pessoas, dos outros seres humanos. Ele também pode ser com os peixes, que o mestre Antônio Bispo fala, que nós não precisamos tirar o peixe do rio se eu não vou comer agora. Eu posso deixar o peixe lá, engordando, crescendo, né, reproduzindo, e fazer com que todo aquele bioma continue vivo. A lógica capitalista, né, ela vai dizer o quê? Que eu posso tirar todo o peixe, né, aí as grandes pescarias hoje, que elas afastam os cardumes das costas, os pescadores da região praieira, né, eles têm que alugar grandes barcos para ir para o alto mar e ficar naquela codependência de quem é o dono do barco. Porque antes ele ia na jangada dele, mas hoje ele vai na jangada e não encontra a pescaria, né? Então, hoje nós não estamos mais preocupados, né, com o axé planetário, nem com o axé coletivo para além da humanidade. E o processo de cosmointeração nos terreiros, ele é fundamental para que a gente perceba o que nós vivenciamos hoje, quais são os paradigmas que nós enfrentamos hoje. Eu estava até discutindo isso hoje aqui com o Will, que tem coisas que eu sei ainda que nós fazemos dentro do terreiro que elas não são sustentáveis, nem são ecológicas, mas que é necessário a gente pensar em estratégias de mudança. Então, como mudar? Nós vivenciamos hoje um outro paradigma, né? Um paradigma de mudança, de transformação, que ele é urgente. Então, essa já vai ser a relação entre a natureza e a comunidade. Ela não está
destituída e nem distante, de jeito nenhum. Por quê? Se eu estou dizendo que a natureza é o elo divino, né, divinizado, e que os orixás são a representação de todo esse processo, e que foram encantados justamente para isso, eu estou falando de uma relação entre o plano físico e o plano espiritual, ou seja, estou falando entre o Orum e o Aie. Eu não estou distante, por exemplo, da exploração capitalista da natureza, não, mas me compreendendo como um agente potencializador dessas micro-revoluções. Então, essas micro-revoluções, elas tendem a ser muito potentes hoje para esse estado de mudança planetário. Por isso é que eu coloquei aqui, como é que nós estamos ligados a um axé planetário. Só retornar aqui para permitir a liberação. Então, como é que nós estamos conectados a um axé planetário? Hoje, não existe um modelo de terreiro 100%, vamos dizer assim, ecológico, correto. Nós estamos em transição. E aí nós, né, povos de terreiro, estamos em transição. Estamos em transição. Por quê? Porque nós estamos tentando compreender como é que é esse estado de colonização ainda dentro do terreiro. A igreja ainda está dentro do terreiro. Os dogmas da igreja ainda estão dentro do terreiro. Então, hoje, como é que nós vamos promover esse processo de educação baseado na compreensão da cosmobiointeração, com os elementos básicos que nós utilizamos todos os dias? E aí... Ai, que tossinha chata. E aí eu estou falando, sim, da compreensão da relação da humanidade com os outros elementos que estão ao nosso redor, os outros seres vivos e não vivos. E aí, por exemplo, a relação que nós temos dentro dos terreiros com as ervas sagradas, com as plantas, né? Com as plantas. É interessante a gente falar quando a pessoa pensa em erva sagrada, quem não é de terreiro vai falar e pensar sempre nas plantas medicinais, e não são só elas. Toda planta viva, ela é sagrada. Até quando ela está desidratada, nós podemos utilizá-las. Então, ela também é sagrada. Ela nos dá axé, né? Os princípios ativos também estão ali, não como se elas estivessem verdinhas, mas eles estão ali. Todo mundo toma chá, por exemplo, do alecrim seco, né? Ou da casca de laranja seca, mas tem uma função específica, que ela tem que ser muito bem analisada por todos nós. Então, qual a nossa relação, por exemplo, com as folhas, né? Quando, no vídeo aqui que a gente fez, que o meu filho de santo, ele estava tirando o minheró, a água das folhas, são folhas específicas, ali eu peguei o quê? O peregum, né? Eu peguei o oriri, uma erva de Oxum, eu peguei a colônia e a folha de algodão, uma folha de Oxalá, né? Se a gente de terreiro for dizer como faz o banho, não é só o macerar, como é que você estava no momento em que você foi pegar aquela erva. Qual era o seu estado de espírito? Né? Como é que estava a sua energia no momento em que você foi pegar a erva? Qual foi o horário que você foi colher a erva? Será que naquele horário o princípio ativo da erva, ele está mais potente ou menos potente? Que horas é que eu posso mexer em uma planta, né? Para cuidar das plantas? Que horas é que eu vou compreender
de acordo com a energia que está ali na casa, na natureza. Por exemplo, meio-dia você não vai mexer numa erva, né? Durante um sol quente você não vai tirar uma erva. Você vai tirar de manhã cedo, você vai tirar ao entardecer, para que ela seja, você não tira à noite, né? Para que ela seja utilizada da forma correta. Que horas você vai replantar uma árvore? Como é que os terreiros eles são considerados hoje ilhas vivas? Ilhas que eu falo, ilhas verdes, né? Vivas dentro das cidades. Qual é a relação, por exemplo, que nós estabelecemos com os animais, com os outros seres vivos, né? Quando eu pego uma galinha e vou colocá-la para pôr e depois deitá-la para que os filhos dela venham a nascer dentro do terreiro e poder crescer aqui dentro, alimentando todo esse processo de cosmobiointeração. Qual a importância e o significado, por exemplo, para nós que somos de terreiro, termos animais dentro do axé? Temos outras formas vivas dentro do axé. Quais são os animais que nos dão mais sustentação? Por exemplo, por que nós de terreiro utilizamos mais, nos nossos rituais, as galinhas, ou os frangos, ou os animais que são cuidados? Né? Qual é a diferença, por exemplo? Eu demorei muito, só agitar meu computador aqui, gente, um instante. Eu demorei um pouco para ter uma resposta básica. Por que a gente utiliza galinha capoeira, que é a galinha de casa, galinha comum, né? Galinha... e não utiliza a galinha de granja? Qual a diferença nos rituais? E aí, um dia, alguém me explicou. A galinha de casa, né, a galinha capoeira, como as pessoas chamam aqui no Nordeste, ela vai ela vai criar os seus pintinhos, ela vai ciscar, ela vai brigar se for necessário, né? Aqui eu tenho uma cena engraçada, eu tinha uma galinha com pintinhos, e ela era muito braba, muito valente. E um dia o gavião pegou um pintinho dela e saiu. E essa galinha, ela voou um pouco até derrubar o pinto do gavião. Então, qual o sentido de vida que essa galinha tem, que esse frango tem, e qual o sentido de vida, por exemplo, que um frango de granja ele pode ter em um ritual religioso, né? Já que aquele frango, aquela galinha vai também nos alimentar. Então, qual é a força, qual o axé que ele está transmitindo? Não é só pela carne, né? Não é só pelo gosto, depois porque nós vamos comer, é realmente o sentido de vida que ela traz. Como é que também, por exemplo, nós utilizamos os minerais dentro do candomblé? O próprio carvão vegetal, o próprio carvão mineral, os pós, né, nos rituais em que nós utilizamos especificamente o ágio, o efum, o ossum, e os outros minerais, como, por exemplo, o pó de ouro, o pó de prata, o pó de bronze, o pó de ferro, né? Os metais, como é que nós utilizamos, por exemplo, os metais dentro, ou toda essa técnica, essas técnicas de metalurgia e mineralogia que os nossos ancestrais, eles trouxeram para cá. Essa história, ela não é contada e ela deve ser contada de forma intensa, né? Por quê? Porque nós precisamos constituir, com base nesse legado que está presente dentro dos terreiros, todo um outro processo de existência a partir de agora. Como é que nós também caminhamos para o entendimento e compreensão dos itãs, né, que são as lendas mitológicas, tanto africanas quanto afro-brasileiras, afro-indígenas, indígenas, o ofó, né, os encantamentos dentro do terreiro. Como é que nós utilizamos a palavra como elemento sagrado e, principalmente, o silêncio como elemento sagrado também, porque nós também não falamos determinadas palavras, não invocamos
pessoas, situações, né, ou energias que vão realmente atrapalhar ao invés de nos ajudar. Então, palavras negativas nós não falamos. Por quê? Porque ao invés de elas emanarem, porque a energia sonora ela está ecoando pelo mundo, ela não vai ter barreira, né? Eu estava vendo até uma fala, né, de um babalorixá que ele dizia assim: hoje nós estamos na pandemia, ninguém vem nos terreiros. A gente vai fazer sim, é boa a distância. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela quer nos destruir, ela vai fazer uma ação à distância. Ela não vai fazer uma ação na sua frente. Ela vai fazer uma fala à distância, ela vai fazer uma reza à distância. Né? Estou falando isso porque a gente sabe que é uma presença em todas as religiões. Como alguns dizem por aí, eu vou orar por você, né? No sentido negativo. Nesse orar, ele não vai lhe levantar, ele vai derrubar. Então, para mim, isso é uma perspectiva de um feitiço negativo. Como é que eu vou fazer o meu contra-feitiço de proteção, entendendo que a minha oração é o elemento principal? Então, a gente parte da ideia de desconstrução dessa dualidade, bem e mal, e vai para o sentido realmente importante e maior, que é a vida e a felicidade. Como é que, nesse processo também de cosmobinteração, eu compreendo esse tripé, que ele é fundamental, na verdade, que é o cantar, o dançar e o batucar, compreendendo que no cantar, no dançar e batucar, nós vamos ter a ideia de alacridade, né? A ideia de alacridade ou energia vital, pulsante, emanando ali coletivamente a partir dos rituais dentro do terreiro. Então, eu não estou desconectado disso de forma nenhuma. Nesse momento, a gente chega nesse estado maior, né, de potência da energia vital, que é o estado de alacridade, no momento do cantar, do dançar e do batucar. É esse momento onde acontece, né, a felicidade maior, ou seja, os orixás vêm à Terra. O orixá, ele não vem à Terra à toa. É o que eu digo para os meus filhos e filhas. Se o orixá se manifestou no seu corpo, ele tem um propósito. Qual foi o propósito de Oxum chegar hoje? Qual foi o propósito de Yansan vir aqui agora à tarde? De Oxóssi chegar de manhã cedo? Qual foi o propósito? Qual foi o propósito, por exemplo, de você acordar incorporado, manifestado, virado, né? Porque isso é um estado muito comum para a gente, que é de candomblé, principalmente na perspectiva dos iniciados recentemente, acordarem virados, incorporados, e passar dias, se necessário, dentro desse processo de cosmobiointeração dentro do terreiro. Então, nós estamos falando aí de uma compreensão maior, né? E uma compreensão maior que essa ciência lógico-cartesiana não dá conta. Dentro dessa perspectiva, né, os encantamentos e os desencantamentos, eles também são ações que a gente tem que destacar. E aí vem o jogo de búzio, a relação com a cozinha, né, e os ebós. Porque nós estamos predeterminando caminhos de vida. Muita gente pergunta assim para mim, né? Pai Lincoln, o que é o ebó? O que é o ebó? Aí você imagina, dá toda essa explicação de cosmobiointeração, né? Eu vou resumir para a pessoa. Eu vou dizer, o ebó, ele é um ritual que é feito a partir do jogo de búzio, né? O Eridilogum, ou Meridilogum, como queiram chamar. E aí, a partir daí, determina-se no jogo, Exu determina, porque foi consultar o Orumilá, né, o grande orixá da sabedoria e adivinhação. Interessante a gente dizer, para quem não é iniciado, que não é Exu, né, mas ele vai até o Orumilá, nos traz essa compreensão, esse entendimento, e no jogo a gente determina
qual o caminho de vida, ou quais são os caminhos de vida das pessoas que podem ser levados, né? Muita gente utiliza a palavra despachado. Eu vou dizer encaminhados. Eu estou encaminhando para a energia da natureza, para a natureza aquela energia que eu não quero mais na minha vida. Ou, se a minha energia estiver positiva, eu estou positivando ainda mais, potencializando aquela energia positiva. Por isso, nos ebós, nós temos tanto os ebós positivos quanto os negativos, né? Os irei e os osobo, eu vou fazer essa leitura com base em quê? Nos odus, nos caminhos de vida que são determinados nesse sistema divinatório do Ifá, do Eridilogum ou Meridilogum, né? E essa relação, ela vai ser estabelecida porque a partir do jogo eu vou promover todo o processo de constituição do ebó na cozinha. Eu vou cozinhar o feijão, eu vou torrar o feijão, eu vou preparar as comidas específicas, a pipoca, a bolinha de farinha, ou o omolocum, ou a tapioca, ou seja lá que elemento necessário for para aquele ebó, o acaçá, o abará, o ecuru, o acarajé, seja qual elemento for que vai ser utilizado com aquele ebó. Qual elemento for, por quê, Pai Lincoln? Porque ali nós temos centenas de receitas de ebó. Receitas já ensinadas pelos nossos mais velhos. Mas é importante dizer que o jogo, ele é um diálogo com Exu. Um diálogo com Exu e Orumilá, né? Quando Orumilá determina a alteração naquela receita, é porque é necessário mais elementos, ou a retirada de elementos para que aquela energia seja mudada ou potencializada. Então, por exemplo, eu posso dizer que os meus ebós, apesar de ser da mesma família de orixá, mesmo terreiro, matriz do Tauá, os nossos ebós eles vão ser diferentes, porque quem vai determinar o ebó necessário é o jogo de búzio, é Orumilá, né? Então, eu estou em todos os momentos analisando esses odus. Qual é o odu positivo? Qual é o odu negativo? O que está realmente com dificuldade? Dentro do ebó, daquele ritual com todas aquelas comidas, como é que depois a pessoa vai tomar banhos específicos? Aquele ebó que foi retirado, ele vai ser encaminhado para onde? É para uma estrada? É para uma encruzilhada? É para uma mata? Ele tem que ser amarrado na árvore? Ele tem que ser enterrado? Ele tem que ser colocado na beira de um rio, ou de uma lagoa, ou dentro? Como é que vai ser? Quem vai determinar é a energia que está conectada ali à pessoa. Então, eu estou falando de uma intensa troca de axé. Quando isso não acontece mais, né? Quando isso não acontece mais, e aí é importante a gente dizer que a manutenção do axé, ela é pessoal, né? Cada iniciado, ele vai ser responsável pela manutenção do seu axé pessoal e o axé coletivo da família. Porque se a família, né, se o babalorixá não está bem, a família também não vai estar. Se a lorixá não está em equilíbrio, a família não vai estar. Estão todos ali interconectados. Entendeu? Interconectados em axé. E aí, eu estou dizendo que essa relação é uma relação realmente de troca. Vou liberar aqui para a galera entrar. É uma relação de troca. Por que é uma relação de troca? Porque muita gente chega e diz assim, como é que você pode me ajudar? Aí eu disse, eu posso lhe ajudar com a minha palavra, eu posso lhe ajudar com o meu conselho, eu posso lhe ajudar com a ideia de que você tem uma outra possibilidade que talvez você não esteja vendo. Ah, mas eu queria um ritual específico
você pode me ajudar? Eu disse, posso. Em que você pode me ajudar? É importante, né, que a gente perceba que o axé é coletivo, ele não é individual. Então, a partir do momento em que eu te ajudo e você não troca nada, ele é um axé individual. Eu estou fazendo o contrário do ensinamento de Exu. Eu não estou trocando, né? Tudo é uma relação de troca de energia, né? Nós estamos em uma intensa cosmointeração e uma intensa troca de energia. E aí eu gostaria de indicar para vocês um texto que eu posso até enviar no nosso grupo do WhatsApp, que é um texto do professor, né? E acredito que ele também é pai de santo, o Wanderson Flor, em que ele vai falar sobre Exu Olojá, o Exu responsável pelo mercado. Discutir a ideia de troca no sentido capitalista e não capitalista, né? No sentido de troca de axé. Em que ele diz que, por exemplo, eu posso trocar o meu ebó por uma caixa de vela? Posso. Mas a partir do momento em que eu posso trocar por uma caixa de vela e também por um valor financeiro, eu estou compreendendo que é uma troca necessária para a manutenção dessa cosmointeração. Quando eu troco por um alto valor financeiro, que impossibilita a troca, e eu impeço o fluxo de Exu, eu estou dizendo que eu estou executando uma ação apenas de cunho capitalista, né? E aí não é a troca que nós fomos ensinados nem por Umilá, nem por Exu, nem pelos nossos sacerdotes. É uma troca realmente em que você avança no sentido capitalista e diz que o terreiro ele se ressignificou de uma forma não positiva. Para a gente, é um estado em que a gente compreende que axé é conhecimento, mas um conhecimento que se multiplica. Então, a partir do momento em que esse axé ele é tratado na perspectiva individual, ele me desencanta. Você está entendendo? Vocês conseguem compreender? A partir do momento em que eu estou estabelecendo uma relação capitalista financeira de impedimento, ele me desencanta. Ele desencanta a minha energia. Ah, Pai Lincoln, quanto é um ebó? É 3 mil reais. Esse ebó ele é inacessível para mim. Então, eu, Pai Lincoln, estou desencantando o meu processo de vida, desencantando a minha energia, porque eu não estou dinamizando o meu axé. Eu não estou dinamizando a minha energia vital. Eu não estou dinamizando todo esse processo que está preparado para desenvolver aquele ebó dentro de uma casa e dentro de um terreiro. Eu não estou pensando coletivamente. Então, o terreiro ele é esse espaço, sim, do cuidado, né? Do cuidado. Por quê? Porque o terreiro ele é e deve ser compreendido como um espaço de saúde coletiva. De espaço de saúde coletiva, sim. Por quê? Porque ele vai, na grande maioria das vezes, contribuir na soberania alimentar das pessoas, né? Ele vai contribuir com a alimentação comunitária, não só das pessoas que estão dentro, mas das pessoas que estão fora, das redes que estão, de redes colaborativas que estão em torno do terreiro. Ele vai ser um espaço de saúde psíquica, emocional e espiritual, porque ele é um espaço de escuta, ele é um espaço de aconselhamento, ele é um espaço terapêutico, ele é um espaço, sim, de cura do corpo, através de uma tecnologia que a nossa ciência não compreende, que se chama ebó, né? Então, a partir do momento em que eu faço ebó e curo alguém, né? Eu não curo ninguém, né? O ebó e os orixás, nesse processo de cosmointeração, vão agir e trabalhar retirando aquela energia, e aí vem os processos terapêuticos e de cura. Nós não saímos, por exemplo, nas mídias e redes sociais, alarmando e dizendo que agora nós estamos promovendo, né,
que chama a palavra, que você cura uma pessoa, por exemplo, do câncer, um milagre. Eu não estou promovendo milagre. Essa é uma tecnologia que ela não é compreendida ainda pela ciência, né? E que ela foi silenciada. Como é que o terreiro também, ele vai ser esse espaço de manutenção do meio ambiente, né? Pelo cuidado com as ervas e com as plantas, não só as medicinais, mas todas as plantas ali, elas podem ser potentes e agentes, porque elas vão ser muito bem. Vocês viram que ali, por exemplo, no vídeo, a gente pegou 4 ervas com seus princípios ativos. Só que no momento em que ele vai fazendo o omieró, né, ou a maci, como alguém queira chamar, ou água das folhas, né? É interessante dizer que eu extraio a vida daquelas folhas, né? E que elas vão mudando de cor e vão se combinando. Eu estou ali combinando ervas quentes com ervas frias, que podem potencializar sentidos de vida. Então, por exemplo, quando eu pego o oriri, né, que é uma planta de Oxum, eu estou querendo fazer o quê? Encantamentos, avivar a energia da pessoa, o campo áureo, né? Eu estou trabalhando com fitoenergética. Quando eu pego, por exemplo, a folha do algodão, eu estou fazendo o quê? O edundum. Eu estou ali, naquele momento, pedindo um equilíbrio. Algodão vai ser uma erva fria, uma erva de Oxalá. Equilíbrio, a proteção, a segurança interna. Né? E aí você vai conhecer o desígnio de cada planta associada a cada orixá, todas elas são associadas ao sangue, mas associada a cada orixá na vivência cotidiana do axé. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu tenho um filho de santo aqui que ele pegava 7 tipos de plantas que ele via pela frente. Eu digo, olha, você está se negativando, não faz isso não. Pega essa e essa. Qual é o intuito? É um trabalho? Você quer conseguir trabalho? Né? Você tem que pegar essa planta, com essa planta, juntar, fazer um omieró, rezar isso, isso e isso, que você vai conseguir. Não, eu estou querendo equilíbrio. Então, vamos para ervas frias. Você vai pegar essa e essa. Junta, cozinha essa, junta com essa, faz isso, faz aquilo. É um processo científico quase realmente alquímico, porque você está ali transformando a vida a partir da sua palavra, porque quando você vai, né, fazer a oração ali naquelas folhas, você está invocando e está colocando a sua energia, e está colocando a energia das folhas, e está invocando a energia do universo para aquele fim específico. Tem pessoas que dizem assim, eu não quero pôr a minha mão nos banhos. O que é que eu vou fazer? Eu vou pilar. Eu vou pilar as ervas, eu vou orar, eu vou rezar ali, eu vou encantar, na verdade, que essa é a palavra correta, eu vou fazer o encantamento e dali eu vou extrair o sumo das ervas e dali saem os banhos, né, de encantamento. Então, nós estamos vivendo hoje esses processos educativos que são necessários para lutar contra o desencantamento. Porque a partir do momento em que eu não compreendo o que é axé pessoal, coletivo e planetário, eu estou aí despotencializando a vida, promovendo uma manutenção da colonialidade, promovendo uma manutenção do capitalismo predatório, do patriarcado, e aí todos os sistemas de alienação que vêm em torno disso, e de dominação, opressão. E hoje nós estamos em um contexto paradigmático que nós temos que visualizar para onde nós queremos. Então, todos esses conhecimentos, eles têm sim que estar dentro da escola. Quando eu afirmo, muita gente fica com medo. Quando eu afirmo assim, Exu nas escolas, é esse o intuito. É impactar. Pedagogias é um nome em que todo mundo
adora, né? Mas Exu nas escolas não. Só que Exu nas escolas, Exu não abriu mão desse trabalho, Exu nas escolas, né? Então, o Exu nas escolas é um formato, é um modelo de educação transgressora, pedagogias, é o desenvolvimento do Exu nas escolas. E, com base nisso, nós vamos pensar, sim, um outro paradigma que é necessário para a nossa compreensão. Se eles quiserem falar, continuar com a história, né, de promoção do modelo de certeza, de vida e de salvação deles, pode deixar, gente. Hoje, o que importa é que nós não aceitamos mais e vamos reposicionar, sim, os nossos saberes para o mundo, né? Primeiro, dentro dos nossos terreiros. Segundo, dentro das nossas salas de aula, das nossas casas. São essas as nossas micro-revoluções. São essas as nossas micro-revoluções, por exemplo, dentro, nas nossas redes sociais. E assim nós vamos transformando um contexto planetário. Não adianta hoje a gente pensar em uma perspectiva de isolamento. Não, os nossos ancestrais fizeram isso no passado como estratégia de sobrevivência. Hoje nós vamos sobreviver, sim, e vamos avançar para o século 22, dizendo que o que está aí e como está não nos contempla e nós queremos um outro espaço de ressignificação. E aí, agora é com vocês. Vamos abrir aí blocos de falas, perguntas, indignações, o que vocês quiserem. Tá lá, levantou a mãozinha. Quem mais levanta a mão aí para falar? Levanta a mãozinha que é melhor. Tá lá primeiro. Veríssima. Começa, tá lá aí, vamos lá. Tá bom. Professor, esse tema que o senhor colocou hoje da cosmologia nos terreiros, cosmobilização. Isso é um trabalho muito, muito grande. Um terreiro em si é como uma universidade de tantos saberes, de tantas escolhas, de tanta coisa. E às vezes a gente encontra até dificuldade em sair fatiando os assuntos. Então, como o senhor colocou sobre o mestre Antônio Bispo, na qual está disponibilizando esse livro, que vai trazer muito conhecimento através da leitura desse livro, e narrou um fato de pescar na pescaria, não só o tarrafeiro que joga, mas a parte mais difícil é desengarranchar a tarrafa que está lá no fundo e tirar somente o essencial que a gente vai comer. E é isso que falta de entender, e não aquele capitalismo selvagem de, vou tirar 10 quilos porque eu posso vender. Não, isso aí não. Aqui é uma região onde se trabalha nesse sistema, e voltando ao estilo escambo. Se eu posso comer um peixe, por que eu vou pegar 10? Mas se há fartura em 10, é retirar desses 10, olha, vamos trocar, é essa troca, Exu é uma troca, é uma ressignificação, fazer o escambo. O homem plantou um bocado de tomate, eu dou um peixe a ele e recebo tomate, e a gente vai fazendo a troca, e no final são 10 famílias beneficiadas, 10 pessoas que saem lucrando com isso. Então isso é muito importante. Aí as pessoas perguntam sobre os odus. Qual é o melhor odu? Existe odu bom, existe odu ruim? Não existe, o que eu entendo, posso estar enganado, mas é que me passado que não existe odu bom nem odu mal. Todos eles têm uma função, e todos eles, o que existe é o equilíbrio. Se ele está negativado, vamos trazê-lo para o positivo, buscando sempre esse equilíbrio. E o tempo é a maior doação que um zelador, que um sacerdote, que um ser humano pode doar a alguém. Porque tempo é a única coisa que nós não temos como comprar de volta. Então, o tempo que você passa em ouvir uma pessoa que vai lhe buscar um conhecimento, uma informação, ou às vezes só quer suas orelhas emprestadas, que você escute ali, é a riqueza maior que um ser humano tem, é tempo, porque não existe dinheiro. Eu não posso comprar 5 minutos, 10 minutos da minha vida. Então, são 5, 10 minutos da vida que eu estou doando. E o maior
problema e dificuldade é exatamente esse conhecimento dentro dos terreiros e ele sair daqui de dentro, onde o senhor disse, o Exu está aqui, meu Exu está aqui, ele tem que sair para fora. Então, nós começamos um trabalho pequenininho ainda de formiguinha, de entrar nos ambientes. E como é que nós estamos entrando? Começamos por abelhas. Abelhas não que não tenham ferrão, abelhas sem ferrão, que são abelhas brasileiras mesmo. E dessas abelhas, vêm as plantas, vêm as ervas, aí vem as matas, aí vem as lendas do Saci Pererê, que a gente quer trocar, tirar o Halloween americano e trazer o Saci Pererê, que é mais bacana, é nosso, e criar um curso de saciologia. Saciologia é um curso voltado ao saci, a especialidade. E quantos tipos de saci existem? Existem milhares de saci. Tem um saci branco, que é o albino, o saci albino. Então, você vai criando um aprendizado lúdico e atraindo as pessoas em si. Obviamente, é como o Babá vem enfrentando. Às vezes a gente sofre muita decepção de ver pessoas na ignorância, de falar aquelas besteiras, de anjos caídos, etc, etc. Mas eu me conformo muito na psicanálise em Freud, quando ele diz: o que eu critico aí fora, em qualquer um, é o que está me incomodando aqui dentro, é o que falta em mim. Então, essas pessoas faltam muito, muito amor aqui dentro deles. E é esse trabalho, professor, que só está crescendo. O senhor não tem a noção na cidade, através desse curso, em pouco tempo, o impacto que já está gerando e já está saindo daqui indo para Salvador também, em outros lugares, e que vai gerar mais e mais, é um efeito dominó, e vai se expandindo. Mais uma vez, muito obrigado pela aula, excelente aula, muito obrigado a todos. Axé, querido. Aqui é um espaço de fortalecimento do nosso axé pessoal e coletivo. Tamo junto. Fala, querida Veríssima. Olá, boa tarde, gente. Que saudade, hein? Demorou um tempão pra gente se reencontrar. Então, conseguem me ouvir bem hoje? Melhorou? Pessoas, vocês me ouvem? Sim, Veríssima. Obrigada, porque eu não estava ouvindo nada, parecia que tinha sumido o som total aqui. Obrigada, gente. Então, pai, o que eu queria comentar foram assim, algumas percepções, né? Algumas falas que o senhor fez aí que me chamaram a atenção exatamente para essa questão da troca, né? Não só no terreiro, mas na vida cotidiana. O que talvez leve as pessoas a sentir tanto impacto, né, no convívio com as religiões de matrizes africanas e também toda cultura que venha dessa questão do misticismo, que derive desses assuntos, seja essa possibilidade de troca fora do conceito do supercapitalismo, né? Essa troca sem a pretensão do enriquecimento, né? Porque eu acho que tudo que as pessoas procuram ou buscam é sempre crescer, ter. É uma coisa que ficou muito fora, né? Que tem sido esquecida nas tradições e até inclusive na própria educação, né, dos pais para seus filhos, é o conceito do ser, né? Que o ser, o que você é mais importante do que o que você tem. E essa percepção eu vejo que é uma das principais dentro dos terreiros, né? Porque a gente está ali fazendo uma troca, né, de energia o tempo todo para o fortalecimento de cada um, para que sejamos pessoas melhores. E não só que tenhamos cada vez mais, né? E isso é uma coisa que incomoda muito. Então, acho que uma das razões para que sejamos tão atacados, desvalorizados, não seria descredenciados a palavra, mas seria essa coisa não valorizamos o ter, mas valorizamos o ser.
E seres supervalorizados se tornam seres pensantes. E logo, seres pensantes não se deixam dominar. E isso quebra um ciclo, né, de dominação, de domesticagem, que não é interessante para o colonizador. Então, não vamos permitir que estas pessoas tenham acesso a conhecimentos tais, né, e que não possam divulgar e difundir tais conhecimentos a ponto de fazer as pessoas entenderem que, opa, o meu conhecimento, o meu pensamento, aquilo que eu sei, eu posso juntar ao meu irmão, ao meu amigo e fazer isso crescer. Né? Então, isso é uma coisa que eu entendo como algo, um dos bons motivos para que, tanto nas escolas como nas academias, né, haja tanto empecilho para o crescimento do acesso à cultura de matriz africana. Uma outra coisa muito interessante que o senhor disse também, que me chamou a atenção e que é uma fala de minha mãe, é que orixá não vem à toa, né? Orixá não se manifesta sem que haja uma razão. Eu costumo acrescentar, né, para ela, dizer que a razão dele está ligada ao tempo. Porque como o tempo dele é diferente do nosso, às vezes a pessoa solicitou, pediu, quis alguma coisa, fez fez a sua dura, fez a sua reza, e aí pediu alguma coisa. Passou muito tempo, a pessoa esqueceu que fez aquilo, né? Nem fui atendido, o orixá não está nem aí para mim. Um belo dia, a pessoa do nada chega na casa de santo, ou está na casa de candomblé, um orixá se manifesta, ela nem para se dar o entendimento de que talvez aquilo possa ser por mim, para me trazer um abraço que vai me acalentar por aquilo que eu pedi ou por aquilo que eu agradeci, né? Então, realmente, pode ser para trazer alguma mensagem de algo que está acontecendo naquele momento, que vai acontecer, mas eu ainda acredito mais na coisa do que já aconteceu, né? Por conta essa relação de tempo diferenciada que nós temos de orixá. Eu gostaria que, se em algum momento eu pudesse falar um pouco mais dessa temática, né, do tempo, né, e do nosso tempo e o tempo do orixá, eu ficaria agradecida. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, Veríssima, pela fala, pelas questões, pelas reflexões também. Gente, quem mais? Mais alguém agora? Sejam sem vergonhas, por favor, falem. Falem, bobagem. Vamos escutar. Bora, Neto. Então, vou comentar aqui. Vou comentar um pouco sobre o que o Tawa falou, e o senhor também, no que o bispo, o Antônio Bispo, Nego Bispo, vai falar no livro dele, sobre justamente essa ideia de comunidade, de troca, que essa troca, ela não só por bens materiais, mas também como serviços também, sabe? Que a pessoa lhe ajuda ali, só que a pessoa troca esse serviço por outra ajuda que a pessoa futuramente pode ter. E essa ideia de coletivo, que ela vai para compartilhar, sabe? Compartilhar as experiências, as vivências. Eu gosto que tem um trecho que ele fala: assim como dissemos, a melhor maneira de guardar o peixe é nas águas. E a melhor maneira de guardar os produtos de todas as nossas expressões produtivas é distribuindo entre a vizinhança. Ou seja, como tudo que fazemos é produto da energia orgânica, esse produto deve ser reintegrado a essa mesma energia. É isso que a gente está falando, sobre essa coletividade, de o que a gente produz não foi algo somente único que a gente produziu, veio de alguém também, alguém contribuiu para isso. E da mesma forma que alguém contribuiu para essa nossa produção,
a gente também tem que contribuir para outras e repassando isso, sabe? Essa ideia do coletivo, de trazer essa ideia. Enfim, essa ideia que eu queria compartilhar. Obrigado, Cisco. Então, eu vou fazer alguns comentários. Já, quem foi que levantou a mãozinha? Certo, Tauá levantou a mão de novo. Só comentar as falas, aí a gente abre outro bloco, tá bom? Então, é importante que a gente mergulhe nesse processo de entendimento, né? Eu vendo as falas no chat, existem várias formas de leituras da espiritualidade, né? Da espiritualidade. Vou para a Umbanda, da questão da Umbanda. O professor Ismael Por Deus, que é um grande pesquisador aqui da UFC, a Federal do Ceará, já está aposentado, ele tem um livrinho chamado Umbanda Afro-Brasileira, Umbanda Luso-Afro-Brasileira com certeza, em que ele estuda, faz um estudo comparativo entre a Umbanda aqui do Ceará, do Brasil, e a Umbanda de Portugal. Ele fala que a Umbanda lá, ela conseguiu se adaptar por conta das energias, das religiões, né, de origem celta, as pagãs, né, assim como a bruxaria, por exemplo, né, vamos ser diretos. Então, houve uma maior aceitação. Então, entidades, né, de lá, elas não chegaram aqui. Assim como, por exemplo, se a gente for pegar os encantados, um dia conversando com o Neto, que está aqui, os encantados do norte do país, eles também não estão nesses panteão da Aruanda aqui, né? Mas eles estão presentes em um panteão e eles vêm, né, e se manifestam aqui também, só que de outra forma que a gente consegue fazer as leituras. E aí é importante que a gente compreenda que existem várias leituras da religião, das religiosidades e das culturas, né? O Saci ou o Aroni, né? Podem ser a mesma, ou o Curupira, podem ser, por exemplo, a mesma entidade ou divindade. Não sei. Eu acredito que as matas, elas têm que ter protetores. Então, se os três estão fazendo a mesma função, isso é necessário, é importante, e vamos agradecer. Por exemplo, eu fui para uma região aqui no Ceará, chamada Tauá, que Tauá, que é uma região, uma cidade, né, muito depois de Canindé, né, Will? Acho que umas 4 horas depois de Canindé. Canindé fica 1h30, mais ou menos, por daqui. Já na fronteira com Piauí, Pai de Santo. Bom, lá em Tauá é a terra do bode, né? E aí, tanto que na entrada da cidade são 2 bodes gigantes, né, em uma espécie de painel que os carros passam, né? Então, esse meu amigo, o Ebomedinardo de Oxum, ele disse assim: vamos no terreiro de Umbanda, de uma irmã de santo minha, muito velha, ela já tem 78 anos, mas ainda trabalha com as entidades. Então, lá, essa senhora que o ajudou a desenvolvê-lo, né, na Umbanda, ele também é pai de santo de Umbanda, ela recebeu uma entidade que eu vi e me assustei, né? Não me assustei de tomar susto, mas achei, assim, fascinante, que é a Maria Pé de Bode, né? Maria Pé de Bode. Então, se fosse para a gente aqui no Maracanã ou em Fortaleza, Maria Pé de Bode, ela seria uma Maria Mulambo, entendeu? Mas a forma de leitura da cultura, ela também está envolvida nesse contexto. Então, que bom que existem sacis, aronis, né? Curupiras, Marias Pé de Bode e Marias Mulambo também, tantas outras Marias.
é importante que a gente pense na perspectiva não cristalizada, porque nós estamos falando de religiões dinâmicas, de princípios dinâmicos. E aí, justamente casando com a fala da Veríssima, que vem a nos ajudar a pensar o tempo, né? O tempo, ele pode ser tempo orixá, tempo iroco, ou tempo cronológico, ou tempo de iniciação para a gente dentro dos terreiros. Então, eu tenho vários significados de tempo. Deixa já, Dani, tu falar, tá bom? Que a gente tem que pensar e refletir que não é um tempo capitalista, não é um tempo eurocêntrico, não é um tempo da ciência, é um tempo de preparação e necessidade, como a Veríssima falou. Se Yansan chegou ali, a única coisa que eu posso fazer é dizer, minha mãe, muito obrigado pela senhora ter vindo, compartilhar esse momento com a gente, né? Vou saudar Yansan, vou conversar com ela, vou agradecer, vou dançar com ela se tiver no candomblé, ou já dou para um equede, uma filha de santo, um filho de santo, né? Que o papai está meio obesozinho, então passa logo para outra pessoa, para ir louvar Yansan e digo, toca mais para minha mãe, que ela chegou, toca mais para minha mãe Oxum, porque nós estamos louvando o Oxum, né? E aí, vamos lá agora, nesse momento, entender que orixá, ele é tempo também, porque o tempo dele é diferente do nosso. E aí a gente vive, a gente vive pensando numa perspectiva cronológica da vida que nos adoece demais, né? Quando eu estava até lendo com o ontem, um Itã, né, da Exu a boca que tudo come, em que Exu foi comer tudo, né? E quando Orumilá foi à casa de Orixalá, logo depois da criação do Aie, ele pediu um filho, né? E o Orixalá disse, Exu não pode viver no Aie. Por quê? Porque Exu iria devorar tudo. Não, mas eu quero ele, porque ele é muito rápido. Ele é muito ágil. Ele tem uma presteza grande de lidar com tudo e com todos. O tempo, para a gente, é um tempo de outros significados. É um tempo de Exu que ele pode parar ou ele pode se dinamizar de acordo com as ações. Então, por exemplo, quando eu pego uma erva, né, e digo assim, toma esse banho aqui que vai dar dinâmica para a tua vida que tu está precisando. Eu não posso, né, colocar só essa erva. Eu coloco uma outra erva lá específica que vai dar a dosagem e o equilíbrio correto para que a tua vida ande, porque a tua energia, o teu tempo, ele está outro. Ele está outro. Eu estou divinizando o tempo em um processo, né, de manutenção de axé, que ele é muito complexo para a gente, mas que, ao mesmo tempo, ele é muito sábio. Quando uma pessoa é apressada, eu digo, calma, tudo tem o seu tempo. Ah, mas eu estou há 10... Uma vez eu recebi uma visita do Tata Comanangi. Eu não sei se tu conhece, tá lá. Ele é aí da Bahia, que tem a Quibanto, né? Ele é um dos coordenadores da Quibanto. E ele disse assim, com quanto tempo a sua filha de santo mais nova, quanto tempo ela passou para se iniciar? Eu disse, ela não está mais no terreiro, ela foi embora. Ela passou 6 meses aqui e foi iniciada. Aí ele disse, pois está aí o seu erro. Porque eu passei 10 anos de confirmado, de suspenso, a ser confirmado Ogã. E eu estou no terreiro do meu pai há mais de 30 anos, até hoje. Já briguei, já me botou para fora, já aprendi muito, mas de lá eu não saio porque o meu tempo de aprendizagem, ele foi
em uma outra perspectiva, né? Em uma outra história. Então, às vezes, nós não estamos preparados para entender o tempo. Tem pessoas... Sabe quando é que eu estaria preparado para me iniciar no candomblé? Eu acho que hoje. Hoje. Hoje eu estaria preparado. Mas o meu tempo não era o tempo de Xangô. A partir do momento em que Xangô quis que eu fosse iniciado com 20 anos, ele mudou toda a minha história. Eu saí da engenharia mecânica e vim para a pedagogia. Olha só a mudança, né? Depois eu fiz física também, porque eu não ficava, né, feliz só com a pedagogia. E fiquei só na pedagogia, porque era o tempo de entender que o caminho era outro, depois do orixá. Então, falar de tempo é falar de um comando que ele também está em cosmobiointeração. E aí eu vou passar a fala para o Tauá, para a Dani, né? Dani está acompanhando o trabalho magnífico que você vem fazendo aí, parabéns. E logo em seguida para o Luan, viu? Vai, Tauá, você. Tá bom, professor. Pegando já pontuando esse finalzinho que o senhor comentou aí, é o que a gente diz aqui na Bahia, né? E todo mundo, quando chega numa casa de santo, é super eficiente, eficaz, e o que nós vemos, toda vassoura nova varre bem. Balaio novo é 3 dias de turno. E o tamanduá se coça com a unha que tem. Ele tanto se coça como abraça. Então, é o período mínimo de 1 ano. E nesse período de 1 ano, a tática, a pedagogia que eu utilizo aqui, o que você está fazendo aqui? Você quer o quê aqui? Isso aqui não é para você. Aí a pessoa vai ter que me mostrar, que provar que o que ela quer, que ela não veio só buscar, é uma troca. E através disso que vem o desenvolvimento. Uma outra pontuação que foi posta aqui, nos terreiros de Umbanda paulista, ocorre muito a manifestação de baianos, mineiros. São outras formas de manifestações que, para nós baianos, fica meio assim estranho, mas que funciona maravilhosamente bem, trabalham muito bem. Então, esse tipo de coisa que tem que, esse regionalismo que falta juntar tudo numa coxa de retalhos. E um projeto que começou um tempo, os meninos estavam reclamando que queriam fazer alguma coisa, mas não tinham dinheiro. Então, do nada, eu olhei no chão, tinha um tomate podre. Falei, desse tomate estragado, nós vamos levantar muita coisa. E quem tiver mais um tomate estragado em casa, traga. E quando você abre um tomate que já está molinho, você já percebeu o quanto de semente que tem ali dentro? E cada semente daquela é um pé, e cada pé pode lhe dar uma infinidade. Então, uma coisa que é pouco falado e comentado dentro dos axé é a valorização das sementes. Candomblé é semente, feijão, milho, enfim, uma série de coisas, semente. O abacate, então começamos a criar um projeto de juntar a semente do abacate. Você comeu um abacate? Guarde a semente do limão, guarde a semente da laranja. Vamos todo mundo junto, saquinho de leite, garrafa PET, não jogue fora. Vamos cortar e fazer vasilha. E criamos um viveiro de sementes. Dos tomates, deu mais de 400 pés plantados, que gerou, assim, se fosse colocar, mais de 50 caixas de tomate. Todo mundo tinha tomate em casa. Pé de abacate, enfim, de jambo. Eu não tenho um lugar de plantar uma árvore em casa. Plante na beira da estrada, plante no mato. A gente depende disso. E assim, é esse processo, coisa simples, que não tem custo nenhum, que a gente vai criando e vai gerando. Tudo isso sai de um terreiro. É isso aí, professor. Vai, Dani. Pode. Não sei nem se eu estou aparecendo aqui, porque eu não estou me vendo. Sim. Que bom. Eu queria colocar aqui duas questões, né? Essa questão dos regionalismos, ela acaba sendo muito interessante, porque, assim, eu sou um bandista aqui em Maceió, estou em processo de formação para Mãe de Santo, só que meu terreiro ele é originalmente de São Paulo. E aí eu me lembro que uma época eu fui morar em Buenos Aires, e aí um boiadeiro da casa, né, do Pai de Santo, ele disse, olha, vá tranquila, fique bem, quando bater um desespero, pense em mim, pense nos boiadeiros, que a gente vai para te ajudar. Eu, curiosa, não podia deixar de perguntar, como é que o senhor vai chegar lá embaixo?
Eu disse, minha filha, lá não tem boiadeiro, mas lá tem gaúcho. Então, eles vão saber da sua vida lá e vão trazer informação para cá. Primeira coisa é essa, que é entender que a gente nunca vai estar desamparado, porque se não tem aquela qualidade de energia, digamos assim, naquele local, sempre vai ter um correspondente. Isso demorou um pouco para entrar na minha cabeça. E uma outra coisa que eu fico pensando, eu sei que a gente está aqui nessa turma muito diversa, né, com membros da comunidade civil, de movimento social, estudantes e tudo mais, mas eu fico pensando, principalmente a gente dentro da universidade também tem que ter um cuidado muito grande de quem a gente vai tomar como referência para falar das nossas entidades, para falar dos nossos orixás. Eu estou fazendo uma pesquisa agora com Ogum, que é meu pai, e aí a gente pega alguns materiais extremamente racistas e machistas que colocam a figura desse inventor, desse provedor da família, desse homem da tecnologia, como se fosse uma máquina de guerra pura e simplesmente, sem entender o contexto que há por trás dele ser uma máquina de guerra naquela mitologia iorubá ou em outros contextos. Então, eu fico pensando também como é importante a nossa presença nesse curso para reescrever essas histórias. Porque eu, como filha de Ogum, não vou dizer que eu vou sair mordendo à toa. Porque se tem uma energia aguerrida, tem que entender por quê. Por que é que isso faz essa qualidade de orixá ir na frente, essa entidade, esse caboclo, seja lá como for. E entender que tudo isso que aqui está conectado. Então, eu fico pensando, sempre comento com os filhos lá da casa, não é só a gente fazer piadinha dizendo, não, porque filha de Ançã é barraqueira, porque filho de Ogum é nervoso, porque filha de Oxum é muito vaidosa. Por quê? O que é que isso significa? O que é que isso... O que desses orixás faz parte de você? O que de você faz parte desses orixás também? Para a gente não ficar tratando o orixá como se fosse signo, né? Ou mapa astral, porque são invenções e são colocações completamente diferentes. É mais para a gente pensar nessa perspectiva. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Luan. E a parede é boa, é de 2 em 2 e a parede é boa. É de 2 em 2 e a parede é boa. É de 2 em 2. Menina, se cair, vamos, não se põe a imaginar. Quem imagina cria medo, quem tem medo não vai lá e a parede é boa. É de 2 em 2 e a parede é boa. É de 2 em 2. Escorrego não é queda, é jeito que o corpo dá. Se eu cair, eu me levanto, só se ajuda a me pegar e a parede é boa. É de 2 em 2 e a parede é boa. É de 2 em 2 e a parede é boa. É de 2 em 2. Eu começo fazendo esse canto na minha fala, que é um canto do samba de pareia, do povoado quilombola Mussuca, da cidade de Laranjeira, Sergipe, e eu acho importante também trazer esses saberes, né, populares. A gente falou tanto de cosmobiointeração, e é um conceito que eu também vejo na vida e tão potente, né, tão intenso, que atravessa a gente de várias maneiras. E, assim, esses saberes populares também, desses povoados quilombolas, ribeirinhos, enfim, dessas comunidades indígenas, né, das parentas, dos parentes, acho importante também a gente estar encruzilhando aqui. E esse canto, em especial, ele diz sobre isso do medo, né, de que o medo trava. Então, se você imagina muito, você cria esse medo, você acaba não indo lá, não indo onde você quer chegar, né? E essa coisa do escorrego também, como sendo, não um erro, o escorrego não é queda, é jeito que o corpo dá, né? Essa coisa da ginga também, que a gente vai ver na capoeira, né? Enfim, tantos outros espaços, né? E eu já vi hoje tanta informação aqui tão incrível, tantas trocas tão fantásticas também aqui no chat, enfim, nas próprias falas, que eu acho que essa coisa da união é essa ajuda também que pega a gente, sabe, para levantar. Então, é mais um motivo também para eu trazer esse canto lá da Mussuca, que é um lugar que tenho muitos afetos e é muito especial também na minha trajetória. Então, se puderem conhecer, conheçam a Mussuca também, que
Tem muita coisa boa por lá. Só queria trazer esse canto mesmo. Luan, você arrasa demais, viu, querida? Muito bom. Engraçado, né? É o que a gente vem pensando como círculo de cultura exuístico, né, Will? É a ideia da gente estar quebrando esse universo através dos sentidos, das reflexões, dos cosmosentidos, cosmopercepções, né? Que o Luan traz muito na fala dele, sempre com o canto. Inicia com o canto e promove uma reflexão potente. Obrigado, Luan. Eu vou caminhando para a finalização a partir das 3 falas que foram feitas. E aí, Tauá, vou te dizer uma coisa. Eu pensava muito como você, sabe? Muito. Só que Exu me tensionou a mudar a estratégia. Exu disse assim, nós não podemos perder mais espaço e nós não podemos perder mais ninguém. Então, por exemplo, eu não vou mais fazer esse 1 ano ou 2 daquele processo. Você tem certeza que você está aqui? Você tem certeza que você quer estar aqui? É importante para você estar aqui? Por que é? Você tem certeza que você quer isso para a sua vida? Não. Eu não vou mais fazer isso. Aqui no terreiro aqui de casa eu não faço mais isso. Eu já fiz muito, porque fizeram comigo. Mas hoje, o que é que eu digo? Né? Eu promovo a educação e esse processo de exclusão do medo, sabe? Eu digo que o medo, ele está colonizando ainda o universo que nos circunda no terreiro. Ele ainda está aqui dentro. Minto. Ele está aqui dentro, ele não está circundando, não, ele está aqui dentro. E a gente tem que tirar esse medo e dizer para as pessoas, a porta está aberta, entrem. Porque enquanto a gente perde pessoas, né, os evangélicos estão com a grande maioria das suas igrejas, principalmente as neopentecostais, com a população negra. E é dessa forma que a gente vai trazer a potencialização de todo esse cenário para estar discutindo relações étnico-raciais dentro do terreiro, para estar discutindo ancestralidade, africanidades, parando com aquela ideia de você não pode saber disso porque isso aqui é um conhecimento de axé que você só pode saber daqui a 20 anos. Hoje a internet tem tudo. Até como você inicia uma pessoa, mas a internet ela não tem o axé. Entendeu? Então, é aí o processo de cosmobinteração que a gente amarra todo esse cenário e vai reeducando, né? Repotencializando. A fala da Dani, ela foi fantástica no sentido de, é o que eu venho fazendo hoje para finalizar o livro Exu nas Escolas, que a gente estava discutindo ontem, Dani. Isso aí. Hoje, como nós vamos recontar, recriar essas pontes das novas narrativas, né? Nós precisamos encantar. Então, meu pai Ogum, ele não necessariamente tem que ser o guerreiro sanguinário. Ele pode ser o homem que trouxe a tecnologia. Como é que nós vamos evidenciar isso? A tecnologia para promover o sustento da comunidade. Ele vai na frente da batalha? Vai, porque alguém tem que ir. É algum que vai nos proteger, junto com Exu. Né? Como é que Yansan ela vai potencializar, por exemplo, a criação de toda uma família, e toda Yansan é viva, na verdade, dentro de todas as mulheres negras que são chefes de famílias, Yansan é viva. Dentro delas, que sustentam uma família, que estão à frente de um lar. Como é que a figura de Yansan ela pode ser recontada hoje nessas narrativas que elas são tão essenciais para a gente valorizar as identidades, contextualizando as realidades, né? Contextualizando a realidade em que nós estamos. Nós não temos hoje mais, vou usar com essa expressão, nós não temos mais hoje o luxo de deixar para depois, de deixar, por exemplo, esse cenário de contar os Itãs apenas para o Reginaldo Prandi,
ou para o José Beniste. Não. Eu tenho que contar os lusitanos a partir da releitura que nós estamos fazendo, porque hoje nós estamos em um outro cenário, em um outro contexto, que nós precisamos aproximar, né, todo o sistema cosmológico da realidade, um grande processo de cosmobinteração, para dinamizar um futuro de novas gerações. Então, é dessa forma que o Pedagogias, ele vem girando, sabe? Nessa encruza. Vem girando e vem também trazendo um processo de encantamento para as nossas vidas. Estar aqui com vocês todas as quartas, né? E aí eu peço desculpa porque a gente não contabilizou a semana passada. Estar aqui com vocês todas as quartas é lenha, é energia, é axé, é força para a semana continuar potente e a gente conseguir reelaborar as nossas existências diante desse cenário racista, sexista, binário, homofóbico, apenas em uma perspectiva judaico-cristã que me adoecia. Então, a partir do momento em que eu comecei a falar para as pessoas e promover as minhas micro-revoluções, eu estou muito mais fortalecido, né? Cada dia mais pessoas se juntam nessa encruza com a gente, e é dessa forma que a gente tem que se motivar coletivamente, tá bom? Gente, eu tenho uma proposta que depois a gente vai discutir, e quem quiser topar, a gente está mais ou menos encerrando o segundo módulo, né, Will, do curso hoje, né, que é essa perspectiva da cosmobinteração, mas eu já vou anunciar. Eu vou escrever o livro Pedagogias a partir dessa experiência, mas, ao mesmo tempo, eu acho muito egoísta não trazer a fala de vocês. Então, eu tenho uma proposta para quem quiser pensar, né, a produção de artigos a partir do curso. Nós ainda vamos caminhar para os laboratórios, né? Então, quem quiser, quem for da universidade, da academia ou de terreiro, que quiser escrever os movimentos sociais, um artigo, nós vamos organizar um livro finalizando um e-book, né, ou impresso, não sei, a gente está avaliando ainda, finalizando esse curso. A ideia, ela começa a ser semeada, né? A ideia é desenvolver práticas pedagógicas de aplicação para as escolas, para os terreiros. Desculpa. Quem quiser pensar, né, pode ir maturando essa ideia. Nós ainda temos muita coisa para discutir, muita coisa para pensar. Eu só vou lançar a ideia, não vou discutir nada agora. Depois a gente vai amadurecendo. Pode escrever com quem? Com quem está aqui, com quem está próximo, com quem está participando do curso, né? Que vocês tenham afinidades. É obrigado? Não. Como é que a gente vai fazer esse livro? Eu não sei, nós ainda vamos conversar sobre isso, com quem esteja disposto a escrever, tá bom? Ou a pensar. E pensar também a produção de outras coisas, de vídeos, de elementos, de materiais que sejam necessários, né? De músicas, de poesia, de performances que sejam necessárias aí nessa encruzilhada multilingüe para a gente estar realmente promovendo um sistema de mudança e transformação. Por aqui eu vou me encerrando, agradecendo por mais uma quarta, que Exu abra nossos caminhos, nosso ori seja de expansão sempre, e nosso pai Xangô e Yansan, minha mãe Yansan, nossos orixás encantados possam sempre nos abençoar. Um beijo, a minha ancestralidade saúda de vocês com muita alegria. Até breve.
Até, gente. Até a próxima aula. Um abração. Beijos. Obrigada. Valeu, Veríssima. Um abraço, professor. Até a próxima aula. Até, irmão. Benção.